Graça e paz, meus irmãos, bom dia para você que está aí ouvindo na tua casa, você que está aqui na igreja nos ajudando. Eu quero desejar para você um dia maravilhoso na presença do Senhor e quero que você, nesse momento de aula, que nós vamos aprender um pouco da palavra de Deus, que você preste atenção em tudo aquilo que Deus vai falar com você nessa manhã, em nome de Jesus. Antes de nós começarmos a falar da aula, eu quero fazer uma oração com você. Coloca a mão no teu coração, fecha os teus olhos e comece a falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos na tua presença nessa manhã novamente, ó Deus. Sabendo, ó Pai, que tudo, Senhor Deus, colabora para aqueles que amam ao Senhor. E nós amamos ao Senhor e estamos na tua presença, Deus. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha, Pai, nos capacitar a falar aquilo que o Senhor quer que nós falamos, Senhor Deus. Eu quero, ó Deus, que o Senhor venha, Pai, nos guiar nesses caminhos, Senhor Deus, na tua presença. Não permita, ó Deus, que nós não olhemos nem para a direita e nem para a esquerda e olhemos somente para o Senhor. O Senhor, ó Pai, que é o consumador das nossas vidas, Senhor. O Senhor, ó Pai, que nos ganhou na cruz do Calvário, ó Deus. Aquele sacrifício vivo, ó Pai, lá, Senhor Deus, que foi conquistado, Senhor Deus, no Calvário. É algo, ó Deus, que não tem preço, não tem como nós medirmos, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Pai, porque aquela conquista, Senhor Deus, lá, Senhor Deus, na cruz do Calvário, ó Pai, foi algo maravilhoso, Deus. Não há nada, Senhor Deus, maior do que essa conquista, Pai, na cruz do Calvário. Nós te agradecemos, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai. E assim, Senhor Deus, nós vamos ler a tua palavra, nós vamos louvar ao Senhor, depois nós vamos ensinar a tua palavra, Senhor Deus, conforme aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Fala conosco, Senhor Deus. Nada, Senhor Deus, que será falado, Senhor Deus, nesse altar, Pai, é para engrandecer homens, e sim para engrandecer, Senhor Deus, somente a Ti, em nome de Jesus Cristo, o Senhor. Amém? Aleluia. Por favor, você que está aqui, coloque de pé, e você que está na sua casa, abra a tua Bíblia, por favor, em Lucas, capítulo de número 18. Lucas, capítulo de número 18. Aleluia. Glórias a Deus. Lucas, capítulo número 18, versículo de número 35. Diz assim a palavra do Senhor. Chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, mendigando. Ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Disseram-lhe que Jesus de Nazaré passava. Então ele chamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam na frente repreendiam-nos, para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou, mandou que lhe trouxesse o cego. Chegando ele, Jesus lhe perguntou: Que queres que te faça? Respondeu ele: Senhor, eu quero ver. Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. Imediatamente o homem tornou a ver, seguiu glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Aleluia. Queridos, eu quero falar com vocês sobre essa palavra rapidamente, sobre uma cura que o Senhor fez, um milagre que Deus fez para esse homem que não enxergava. Mas eu quero falar sobre o final desses versículos que nós lemos, versículo número 43. Imediatamente o homem tornou a ver e seguiu e glorificando. Queridos, nós temos que ser gratos por aquilo que Deus fez. Nós esquecemos as coisas que Deus faz e nós falamos para Deus aquilo que ainda Ele não fez. Mas nós temos que ter gratidão por aquilo que Deus já fez. Nós temos que ser grato a Deus e render louvores a Deus diariamente por aquilo que Ele fez e está fazendo. Tem algo que você não está vendo agora, mas Deus está fazendo. Tem algo que Deus fez e você não lembra. Você não pode esquecer daquilo que Deus já fez. E tem algo que Deus ainda vai fazer. Por isso você não perca a sua gratidão a Deus.
Diz a palavra de Deus que o homem seguiu glorificando a Deus. Mas nós sabemos também que a palavra de Deus tem uma passagem que diz que Deus curou 10, só um voltou para agradecer. Significa que 9 não voltaram. Então a ingratidão, ela está na Bíblia e ela está presente no nosso meio. Mas nós não podemos ser ingratos a Deus. E sim saber que Deus está cuidando de nós. Vamos quebrar o nosso vaso diante do Senhor, Ministério do Louvor, por gentileza. Vamos quebrar o nosso vaso diante do Senhor. Isso é um jeito de nós sermos gratos a Deus por tudo que Ele fez. Você se derrama na presença dEle por aquilo que Ele já fez e está fazendo e ainda irá fazer. Você quebra o teu vaso por gratidão por aquilo que foi conquistado na cruz. Isso não tem preço, isso não tem como mencionar. É algo maravilhoso, é algo para a eternidade. Você tem que ser grato só por isso, já é o suficiente. Pela grandeza dele. Não vamos falar de bens materiais, não vamos falar das coisas dessa terra, não, vamos esquecer disso nesse momento. Vamos falar só daquilo que foi conquistado para a eternidade, que não tem preço, não tem como valorizarmos. Vamos quebrar o nosso vaso na presença do Rei. Aleluia, Senhor. Oh, maravilhoso, digno e eterno és tu, meu Rei. Oh, Senhor, obrigado por tudo aquilo que o Senhor já fez. Aos seus pés estou pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no teu rosto, fui perdoado logo que te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Aos seus pés estou pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no teu rosto, fui perdoado logo que te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Presença do Senhor,
Se entregue completamente a Ele. Consagre. Não importa o preço. Não importa, Senhor. Do perfume derramado. Não tem valor. Não tem Tua valor maior presença que a tua vale presença. mais. Não tem valor maior que a tua Tua presença. presença vale mais. Não importa o preço do perfume derramado. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Não importa o preço do perfume derramado. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Não importa o preço do perfume derramado. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Eu quebro meu vaso. Eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso. Eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Não importa, Senhor. Não importa o que aconteça, Deus. Ou com o decreto de fechar as igrejas ou abrir, não importa o preço, Senhor. Porque nós somos adoradores do Senhor. E nós iremos te adorar onde nós estivermos, Senhor. Nós queremos, ó Pai, que as igrejas abrem, Senhor Deus, que os irmãos estejam juntos. Mas se não for possível, ó Deus, lá na nossa casa nós iremos te adorar. Lá, Senhor Deus, no nosso secreto nós iremos te adorar, porque nós somos templos do Senhor. E a igreja somos nós, Senhor. Por isso, ó Deus, nós estamos na tua presença e nós somos gratos por tudo aquilo que o Senhor já fez. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Jesus. Aleluia. Você pode se assentar em nome de Jesus. Obrigado, irmãos. Irmão Samuel e Nicole, obrigado. Aleluia. Queridos, nós estamos de novo fazendo as nossas lives até o dia 22, é o decreto. E você não deixe de participar dos cultos na tua casa, né? Não deixe de buscar a presença de Deus. Não é hora de nós tirarmos férias de Deus, é hora de nós se aproximarmos de Deus. É hora de nós buscarmos a face do Senhor. É hora de nós sermos mais igreja do que qualquer outro momento que nós vivemos. Nós nunca vimos isso no nosso tempo. Nós nunca vimos igreja fechar, nós nunca passamos por isso. Primeira vez que nós estamos vivendo isso, nossa geração nunca viu isso. Então é hora de você buscar a face de Deus. Algo que nós falávamos no altar há algum tempo atrás, eu comentava muito com a minha esposa sobre isso, que o Brasil era um lugar livre para adorar. E nós estamos vendo que nós não somos tão livres assim. Chegou um tempo que a igreja fecha, nós não podemos vir adorar na igreja, né? A igreja, nós conversávamos em casa dias atrás, que se pregar a palavra era livre, podia ir em qualquer lugar pregar. Tinha igreja em todo canto que era livre abrir igreja e pregar a palavra de Deus. Não é bem assim, né? Os governantes dizem que tem que fechar. Nós temos que fechar, temos que obedecer, temos que ser exemplo. Mas você não deixe de buscar a face de Deus. Nesses tempos difíceis irão aparecer um remanescente, e esse remanescente seja você na tua casa, né? Buscando a face de Deus, orando por tua família, pedindo para que esse tempo passe, esse tempo difícil, para que nós voltamos à normalidade novamente, estarmos na presença de Deus. Tem uma bênção que diz a palavra de Deus, que é derramada quando os irmãos estão em união, né? Claro que quando nós falamos isso, falamos de estarmos juntos na igreja, pregamos muito sobre estar junto na igreja, mas diante do trono nós podemos estar unidos também, todos na presença do Senhor. Então nós não estamos unidos fisicamente, mas diante da face do Senhor nós somos um só.
Busca a face do Senhor. Consagra esse tempo, nesse tempo difícil, buscar a face do Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Eu quero continuar onde eu parei na semana passada. Deixa eu falar algo para você. O nosso intuito é nós falarmos sobre a divisão das tribos de Israel, e tribo do norte e tribo do sul. O que aconteceu depois de Roboão. Mas a Bíblia, ela é muito, mas muito rica. Você começa a estudar a palavra de Deus e não tem como você passar por alguns assuntos sem você falar nos detalhes, né, pastor? Nós tentamos não falar, ir lá para o assunto que nós queremos falar, mas nós começamos a estudar a palavra de Deus e falamos, não posso deixar de falar isso. Né? Eu tenho que falar isso também, eu tenho que comentar isso. Né? Então, não tem problema, porque nós não temos uma data para finalizar esse estudo. Não tem assim, até o dia tal tem que acabar. Então, eu não estou com pressa de acabar, não. Né? Eu tenho que falar no detalhe o que aconteceu, para que você entenda como foi o agir de Deus com o povo de Israel. Né? Nós estávamos falando na semana passada, nós falamos sobre a peregrinação do povo de Israel pelo deserto de Sinai. Nós falamos sobre o caminho que eles traçaram, os 40 anos que eles ficaram no deserto, né? E eu quero ir mais um pouquinho adiante hoje, a partir da divisão das tribos de Israel, quando eles entraram na terra de Canaã e a divisão das tribos. Então eu quero começar um pouquinho atrás de onde eu parei semana passada, que eu quero falar sobre esses assuntos com você. Então eu quero começar lá de novo onde eu parei na divisão das tribos. Por favor, Jacom, coloca para mim o slide número 13, por gentileza. Você que está na sua casa, você está vendo aí, né? E alguns irmãos estão aqui nos ajudando, também vai ver, né? Mais um, por favor, para frente. Aleluia. Aqui nós falamos sobre como foi dividido as tribos, né? Os filhos de Jacó, Gade, Asser, filho de Zilpa, os filhos de Lia, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, os filhos de Raquel, José e Benjamim, né? E os filhos de Bila, Dan e Naftali. No caso aqui, entrou Efraim e Num, no lugar de José e no lugar de Levi, porque Levi, ele não teve possessão de terras, porque a função dele como sacerdote da casa do Senhor era cuidar das tribos, então ele não tinha terras. E José, como Jacó amou muito os filhos de José, deu as terras da parte de José e de Levi para Manassés e Efraim. Então as tribos ficaram Gade, Asser, Rubem, Simeão, vou pular Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Manassés e Efraim, Benjamim, Dan e Naftali. Esses são os que assumiram a terra. Para ficar mais claro, se você passar à frente, por favor, Jacom, vai ficar mais claro como ficou dividido essas terras. Né? Aqui eu tenho todos os 12 que eu falei para você e como foi divididas as terras. E muito bem me ajudou aqui semana passada o pastor Herod, né? Que ele falou que a tribo de Manassés tem 2, então é meia tribo aqui e meia tribo aqui. Não está errado. Foi dividido meia tribo, um de cada lado do rio Jordão, né? E aqui está como foi dividido as terras de Israel. Lembrando que as terras de Israel, o tamanho dela não é do tamanho aproximado do estado do Sergipe. Ele é muito pequeno. Quando passa o mapa inteiro aqui, você pensa que é uma coisa gigantesca, mas é muito pequeno, tem 20 mil metros quadrados. O Brasil dá 410 vezes a quantidade de terras que tem de Israel. Então não dá para, não é comparado com o Brasil, Israel é muito pequeno. Então essa quantidade de terra que eles tinham não era algo assustador que perdia de vista. Não, ele tinha de largura, ele tinha 150 quilômetros daqui em São Paulo, né, de largura o país de Israel, e de comprimento 450 quilômetros. Então é de São Paulo a Curitiba. Então não estamos falando de muitas terras perdidas. E essas terras foram divididas para muitas terras estendidas. E essas terras foram divididas para 12 tribos, conforme nós falamos. Aleluia. Pode passar, por favor. E eu falei aqui sobre a entrada deles em Jericó, né? Eu quero falar algo aqui histórico, só para informação,
na Bíblia fala muita coisa sobre as terras dadas a Calebe. Então eu queria falar exatamente onde os montes que Calebe fala, é aqui, né? Jerusalém está mais ou menos aqui, ó. Jerusalém, não, está aqui, não mais ou menos aqui. Jerusalém está aqui. E aqui é onde as terras, onde Calebe fala que os montes eram dele, que ele tomaria posse. De mesma forma que foi prometido há 45 anos atrás, ele falou que ele tinha a mesma força para tomar posse. Então ele pegou e falou essas terras que ele estava falando. E ele tomou posse. Por que eu estou falando de Calebe? Calebe, nós vamos falar um pouquinho à frente sobre Otiniel, foi o primeiro juiz de Israel. E Otiniel era da família de Calebe, né? Quando você tem promessa, vai ser para você e para os teus filhos também, né? Vai ser para os seus familiares, vai alcançar a sua família, né? Então, quando há promessa para a tua vida, se você permanecer perseverante na presença de Deus, você e os seus serão alcançados, em nome de Jesus, né? O relato, aí eu queria fazer um comentário histórico, porque a Bíblia ela não é... Conforme ela foi escrita, foi acontecendo cada coisa no seu determinado tempo. Não. Tem coisas que foram contemporâneas, elas aconteceram no mesmo tempo. Enquanto estava acontecendo a divisão de terras, toda a peleja do povo de Israel para conquistar as terras que eram deles, também foi escrito o livro de Ruth, no mesmo tempo. Se você passar à frente, por favor, isso aqui é importante você guardar. Sul e norte. Eu não coloquei à toa aqui, coloquei para você memorizar, né? A viagem que Noemi fez com os filhos Malom e Quilion para Moabe, eles saíram daqui, passaram por cima do rio aqui em cima e vieram aproximadamente para essas terras. Foi aqui para ele que eles vieram. Eles não, devido à fome que estava em Israel, eles não confiaram em Deus e foram querer buscar alimentos nessa terra, né? O que aconteceu? Morreu Elimeleque, morreu Malom, morreu Quilion, né? Malom e Quilion estavam casados com Ruth e Orfa, né? E as duas, a Orfa resolveu abandonar a sogra, Ruth ficou com a sogra, vocês conhecem a história. Então foi esse lugar que eles permaneceram. Depois foi para aqui que eles voltaram de novo para onde não deveriam ter saído. Queridos, se você tem uma palavra de Deus e Deus não mandou outra palavra para você ainda, o que vale é a última palavra. Não tire coisas da tua cabeça. Ai, mas e se eu? Não. A última palavra de Deus é a que vale, né? Para a tua vida. Muita gente elas tomam decisões sobre algo que elas querem, não foi o que Deus mandou fazer, algo que elas desejam no coração, né? E aí elas abandonam a última palavra que Deus deu e começam a colocar coisas do desejo do teu coração. Enganoso é o coração do homem, diz a palavra de Deus. Então, se Deus não deu uma palavra, permaneça no mesmo lugar, né? Eu tenho uma situação que aconteceu comigo, não vou entrar em detalhes, mas que eu fiquei 5 anos porque Deus não falava nada. E eu querendo fazer outra coisa há muito tempo. E eu falava para Deus, eu vou fazer agora eu vou fazer. Né? Agora eu vou para outro lugar. Aí ela falava, Deus não falou. Aí eu falava, Deus não falou, então tem que ficar aqui. Né? Aí daqui a pouco dava um tempo, eu falava assim, agora eu vou sair, agora eu vou para outro lugar. Aí eu falava assim, não, Deus não falou. Né? Ela lembrava Deus não falou. Né? Se Deus não falou, eu tenho medo de errar. Quando que é que eu sei que Deus falou? Quando eu tenho uma palavra no meu coração e eu sinto paz. Toda vez que você sentir dúvida, não faça. Porque Deus não age nas dúvidas. Deus age na razão, na certeza. Né? Se você tem algo... Vem aqui, moça. Se você tem algo que você tem no coração, é o outro? Ah, é verdade. Qual que é esse aqui? Eu não vi qual você está cantando. Oh, aleluia. Glória a Deus. Liga. Aquilo que você traz no seu coração diz respeito ao que Deus está dizendo, tem que sempre bater com a Bíblia. Isso. Sempre.
sempre a base daquilo que você está sentindo tem que estar de acordo com a Bíblia. Essa decisão que o Fernando falou, ela estava em concordância com a Bíblia, né, Fernando? Sempre, em todo o tempo. O Espírito Santo ele vai testificar com a Bíblia. Ele falou, aquilo que você está no coração, aquilo que você sentiu, tem que estar alinhado. Nunca alinhado só com a nossa vontade. Verdade, né, amor? Verdade. E essa decisão que ele está falando, aquele lugar que nós tínhamos que sair, não estava. Nós estávamos vendo situações que não tinha nada a ver com a Bíblia. Então, até o momento, era coisa do nosso coração. Nós não concordávamos com muitas coisas, mas eram coisas que ainda estavam dentro da Bíblia. Mas a partir do momento que isso não é bíblico, partiu então. Vamos para outro lugar, né, amor? É verdade. Glória a Deus. Obrigado. É verdade. Tem que estar, quando você tem paz no coração, está conforme a palavra de Deus, né? Não tome decisão por você mesmo. Tome decisão baseado pela palavra, pelo direcionamento, né? Eu estou falando do assunto que nós queríamos sair da igreja há 5 anos por algumas coisas que tinha acontecido. Mas muitas coisas era a nossa própria alma que estava sendo tratada, né? Então nós tínhamos que passar por aquele tempo, né? E a gente queria sair da igreja, mas não tinha direção. Então quando nós iríamos falar até com o meu amado querido que faleceu essa semana, o Edésio, eu ia falar com ele porque ele era o pastor dos pastores, eu falava com ele, falava, pastor, eu não quero mais aqui, eu não concordo com isso aqui, eu quero sair. Ele falava, fica lá. Eu ia embora, lá no meu interior, assim, a minha carne falava assim, fica porque não é você, né? Fica porque não é você, né? Eu quero sair. Aí eu falava, não, mas não. Ele falou para não sair. É outra coisa importante. Está em acordo com a sua liderança, né? Se você se colocou para ficar numa igreja, né? Você tem que obedecer a sua liderança, tem que confiar na tua liderança, né? E eu falava assim, vou ficar, a responsabilidade é dele, então vou ficar. Ficamos. Quando chegou o tempo que nós sentimos paz no coração, eu falei, eu vou sair. O Edésio falou assim, então sai. Você vê como que era tempo de Deus, né? Que eu vi que não era mais minha carne. Eu já tinha passado o processo que eu tinha que passar. A nossa vida tem vários processos, né? Vários tempos. Então não faça como Abimeleque, Noemi, que pegou os filhos, foi para um lugar que não era para eles ir, né? Eles morreram no deserto de Moabe e tiveram que voltar para a terra sem os homens da família, só Noemi e Ruth. Amém, queridos? Glória a Deus. Pode passar mais um, por favor. Aí eu entro no detalhe sobre os juízes, já na terra de Canaã. Esse detalhe de Ruth aí foi só para você entender que tem coisas na Bíblia que elas são contemporâneas. Não, lá na frente nós vamos ver mais situações de livros que eu vou falar para você que são contemporâneos. As coisas estão acontecendo juntos. Não significa que cada coisa foi acontecendo no seu tempo conforme cada livro. Não. Mesma coisa que está acontecendo num livro, está acontecendo no outro. Você pode ver que em Reis, você vai ver que em Crônicas é as mesmas histórias praticamente. Por quê? Porque são contemporâneos, são na mesma época, né? Então, entraram em Canaã, o povo hebreu, e aqui estão todos os 14 juízes de Israel. Eu falo 14 porque alguns lugares falam que são 12, porque eles não contam Eli e Samuel como juízes de Israel. E tem também alguns livros que contam Débora e Baraque como sendo 2 juízes. Na verdade, eles são de um tempo só, considerados como um juiz só. E tem a questão também cultural, que não considera mulher como juiz. Aí coloca Baraque como juiz. Mas, na verdade, se você estudar, você vai ver que Débora foi muito mais usada aqui do que Baraque, né? Baraque, nós vamos falar um pouco disso um pouquinho mais à frente. Então, esses são os juízes de Israel. Pode passar, por favor. E o que cada um fez. Eu quero ler com você algumas partes da Bíblia. Quais as principais atribuições do juiz de Israel e resumo do livro de Israel, de Juízes, perdão. Eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, em Juízes, capítulo número 1. Uma das funções e atribuições é unir o povo para eles guerrear e conquistar
as terras que Deus tinha dado a eles por herança. Juízes, capítulo número 1. Fique à vontade para participar, os irmãos que estão aqui nos ajudando. Juízes, capítulo número 1, versículo número 3, diz assim a palavra de Deus. Então disse Judá a Simeão, seu irmão, sobe comigo a herança que me coube por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu subirei contigo a tua herança, que te coube por sorte. E Simeão partiu com ele. Subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos dos cananeus e os ferezeus, e feriram deles a Bezeque a 10.000. Acharam Adoni e Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram os cananeus e aos fariseus. Adoni e Bezeque fugiu, mas o perseguiram e o prenderam, e cortaram-lhes os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni e Bezeque, 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados. Apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa, assim como eu fiz, assim Deus me pagou, e o trouxeram a Jerusalém, e morreu ali. Os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém. Tornaram-lhe e passaram a fio da espada e atentaram fogo à cidade. Depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus que habitavam na região montanhosa de Negueb e nas planícies. Partiu de Judá contra os cananeus e habitavam Hebrom, cujo nome era outrora Kiriate Arba, e feriram a Sesai, a Imã e a Talmai. Amém, queridos? Uma das coisas que os hebreus tinham que fazer era conquistar as terras. Então, eles fizeram algo que estava no coração de Deus. Veja bem, eu disse semana passada aqui, a divisão das terras não eram para eles ficarem um contra os outros. Era para que cada um cuidasse do seu espaço de terra como herança. Mas entre eles, os propósitos que Deus tinha para eles eram comuns. Eles tinham que se ajudar. Não era para um deixar o outro com as suas guerras solitárias. Era para um ajudar o outro. Tanto é que Judá chamou o Simeão, a tribo de Simeão, para ajudar ele a conquistar a terra. Ele diz, vem comigo ajudar eu a conquistar a minha terra de herança e depois eu vou contigo. Né? É um pouco estranho. Quando eu vim para a presença de Deus, eu li isso aqui e falei, mas como que o povo de Israel guerreou em Jerusalém? Jerusalém não era deles? Mas aqui não era ainda. Aqui não era ainda. Né? Eu não entendia, mas a Bíblia fala que Jerusalém é de Israel. Como é que Israel guerreia em Jerusalém? Não estou entendendo, minha cabeça está confusa. Então, para você entender, é porque nessa época quem estava lá não era para estar lá. Eram os cananeus que estavam lá. Então eles tinham que fazer o quê? Guerrear para conquistar aquilo que era deles. Né? Por isso que eles guerreavam em Jerusalém. Então, se você pegar, faz favor, Jacon, coloca para mim, por favor. Se você pegar, você vai ver que eles se uniram para guerrear. Esse era um dos propósitos. Não era para deixar sozinho. Era para eles se unir e guerrear. Outro ponto, o povo de Israel não expulsou os moradores da terra de Canaã, conforme Deus tinha ordenado. Juízes 1, 27 ao 36. Eu vou ler com você. Só que eu quero que você entenda uma coisa. Tudo que nós vamos falar do livro de Juízes, tudo, é por causa dessa desobediência. Se fosse ver bem, essas guerras poderiam ter sido todas evitadas. Se eles tivessem obedecido essa palavra de expulsar o povo da terra. Meus irmãos, quando Deus falar algo para você, faça. Faça. No momento que ele falar, faça exatamente o que ele falar. Porque se não fizer, pode custar caro para você e para os teus filhos. Eu acabei de dizer agora que aquilo que Deus tem para a tua vida, tem para você e para a tua herança, os teus filhos. Mas aquilo que Deus mandar você fazer e você não fazer, as consequências quem vai colher são os teus filhos também. Por quê? Porque os filhos de Israel aqui colheram frutos amargos, em guerras amargas. Muitos morreram por causa que eles não obedeceram a essa palavra.
Era para expulsar, não era para deixar o povo ficar no meio deles. Era para mandar embora. Não era para ficar ninguém. Aquela terra era do povo de Israel. Era dos hebreus. Deus disse para expulsar, eles não fizeram. 1:27. Tem uma outra coisa aparecendo agora aqui. Mudou aqui o fundo. 1:27. Vamos ler junto. Juízes capítulo 1, versículo número 27. Diz assim: Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean e suas vilas, nem os seus Tanak, as suas vilas, nem os de Dor, as suas vilas, nem os de Ibileão e as suas vilas, nem os de Megido e as suas vilas, pois os cananeus estavam decididos a habitar naquela terra. Mas quando se tornou forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados, porém não expulsou de todo. Tampouco expulsou Efraim os cananeus que habitavam em Gezer, mas os cananeus ficaram habitando no meio deles em Gezer. Tampouco expulsou Zebulon os habitantes de Quitron, nem o Naotol, os quais ficaram habitando no meio deles, mas foram sujeitos a trabalhos forçados. Olha aqui para mim, queridos. Eles não expulsaram, como nós acabamos de ler, nenhum das tribos expulsaram todos o povo, e ainda forçaram eles a trabalhar o povo, escravizaram o povo que estava na terra. Algo que Deus tinha livrado eles, eles fizeram com os outros agora. Colocaram os outros a escravo deles. Pense que isso foi um erro tremendo do povo de Israel. Era para eles tomar posse da terra. Era deles como herança. Expulsar todos que estavam morando ali. Aqueles moradores indesejáveis. Aqueles que estavam em terras que não era deles. Eles não obedeceram. E ainda pegaram aquele povo para ser escravo deles. Queridos, tira da tua vida quem não é bênção. Se não é bênção para você, afasta deles. Porque eles um dia podem levar você à morte. Pode levar você à morte. Deus mandou fazer? Faça. Se você ainda não está preparado para conquistar um amigo, um parente que hoje está no mundo, se você não está forte na fé para conquistá-lo, primeiro se fortaleça. Depois você vai falar de Jesus. É mais fácil um que está no mundo te puxar para o mundo, quando você ainda está fraco na fé, do que você trazer ele para Jesus. Se fortaleça primeiro. Depois você vai atrás dessas vidas. Por favor, claro. Está desligado, pastor. Glória a Deus. Bom dia a todos, a paz de Cristo. Às vezes, pastor Fernando, as pessoas estão perguntando assim, mas esses moradores cananeus não são seres humanos igual a nós? Sim, são seres humanos igualzinho a nós. Mas por que Deus está mandando o povo de Israel expulsar eles e tomar a terra deles? Ali, né, uma coisa muito importante a se dizer aqui, isso serve para todos nós. O lugar que eu estou, o lugar que você está, a posição que nós estamos, que Deus nos colocou, tinha um cananeu. Era para estar um cananeu. E Deus nos colocou nesse lugar de bem-estar. Porque a Bíblia diz assim, o Senhor livra o justo da angústia, mas coloca o ímpio no lugar. Então, aquela angústia que nós sentimos, tem um ímpio sentindo no nosso lugar. Então, por que Deus mandou expulsar esses moradores? Desde a aula, do princípio da aula. Os cananeus, descendentes de Cã, eram pessoas pecadoras que não queriam saber de Deus. Então, quando as pessoas não querem saber de Deus, Deus tem o melhor para os seus filhos. Amém. Então, você que está esquecido de Deus, fique tranquilo, ou melhor, fique preocupado, porque daqui a pouco Deus vai te tirar, vai te colocar num período de angústia e um justo melhor que você vai ficar no seu lugar, vai herdar as coisas boas que Deus te deu. Então serve de alerta para nós também. Amém. Deus só permitiu que expulsasse o povo cananeu de lá, todo aquele povo cananeu, tantos outros, né, filisteus, jebuseus, por quê?
aqueles povos não queriam saber de Deus, eram pecadores, queriam viver nos seus pecados, e Deus viu que um povo dele tinha desejo de ficar na presença dele, então Deus permitiu dar a melhor terra para o povo dele. Agora, se o povo dele esquecer, como esqueceu um tempo, aí Deus tirou o povo dele também. Verdade. Glória a Deus. Aleluia. É verdade. Aleluia. Queria que você lesse comigo que Deus diz que não iria tirar os inimigos. Olha para você ver. Juízes 2, do 1 ao 4. Vamos ler Juízes 2, do 1 ao 4. Diz assim a palavra de Deus. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra, que com juramento havia prometido a vossos pais. E vos disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco, e não fareis aliança com os moradores dessa terra. Antes derrubareis os seus altares, mas vós não obedeceis a minha voz. Por que fizestes isto? Pelo que também eu disse: não os expulsarei diante de vós. Antes serão vossos adversários, e os seus deuses vos serão por laço. Tendo o anjo do Senhor acabado de falar essas palavras a todos os filhos de Israel, o povo se levantou a voz e chorou. Olha aqui para mim, queridos. Deus disse para tirar o povo cananeu da terra. Como o pastor explanou muito bem aqui, porque aquele povo não queria a presença de Deus. Depois aqui Deus está falando: eu fiz uma aliança e falei para vocês fazer algo que era expulsar o povo da terra. Vocês não fizeram. Agora eu não vou tirar eles mais do meio de vocês. Pelo contrário, Deus fala ainda na palavra: eu vou fortalecer eles em guerra quando vocês foram contra eles, para que vocês vejam o que é o fruto da desobediência. Não vou tirar mais eles do meio de vocês. Eles vão ficar fortes quando vocês forem guerrear contra eles. E os deuses deles vão ser laço para os seus pés. Olha que tremendo isso, né? Como Deus é fiel na palavra deles, porque se você tivesse obedecido, esse laço era um laço que podia ter sido evitado. Mas eles não obedeceram. E o laço ficou ali. Os deuses deles ficou ali querendo encantar a carne deles, levando eles a pecar contra Deus. Deus disse uma palavra, eles não obedeceram. Agora o próprio Deus falou assim: também não vou tirar mais do meio. Vocês escolheram? Fiquem com eles. Mas vocês vão sofrer. Pensa num Deus amoroso. Por misericórdia de Deus, tiraram eles lá da escravidão do Egito. Trouxe eles pelo deserto, levou eles à terra prometida. Deus deu a terra, dividiu a terra para eles como herança, a que ele tinha prometido para Abraão. Mesmo assim, o povo desobediente à palavra de Deus. O livro de Juízes inteiro é o povo indo para a presença de Deus no tempo de amargura, depois se desviando da presença de Deus. O livro de Juízes inteiro é isso. Quando o juiz, quando ele estava diante do povo, julgando, sendo um líder político, um líder de guerras militar, o povo estava adiante. Quando aquele juiz morria, o povo se desviava. Por quase nada, o povo já se desviava. Por isso, o livro de Juízes inteiro você vai ver o povo vindo para a presença de Deus, saindo da presença de Deus. Vindo para a presença de Deus, saindo da presença de Deus. Por escolhas. Quando nós fomos ver lá na frente, quando nós fomos falar dos reis, quando nós fomos falar da divisão das tribos, é a mesma coisa. O povo se arrepende, depois cai de novo. Se arrepende, depois cai de novo. Queridos, o arrependimento, quando ele não é verdadeiro, se torna uma iniquidade. A pessoa já não se importa mais em errar. Sabe que é pecado, sabe que desagrada a Deus, mas não se importa mais por aquilo. Aí já deixa de ser somente um pecado. É uma iniquidade. Ela gosta daquele pecado. Ela não quer sair daquele pecado, né? Ela sabe que é errado e continua fazendo, né? Então foi essas palavras de Deus. Agora eu quero falar um pouco mais dos mapas. Eu quero caminhar mais um pouco com os mapas para me ganhar mais tempo. Os juízes desempenhavam um papel de chefes militares, políticos e religiosos, que lhe davam poderes, pois alguns foram considerados enviados de Deus
para liderar a luta. Pode avançar, fazendo um favor. Vamos resumir o livro dos Juízes, capítulo 1 ao 2. Muitas tribos de Israel não conseguem retirar todos os habitantes de Canaã das suas terras. Os israelitas se esquecem do Senhor e adoram falsos deuses. O Senhor retira sua proteção e suas bênçãos dos israelitas. Eles são oprimidos por seus inimigos e clamam ao Senhor para que os liberte. O Senhor chama os juízes para libertar os israelitas. Juízes do capítulo 3 até os 16. O Senhor chama 15 juízes para ajudar a libertar as tribos israelitas das consequências de suas infidelidades ao Senhor. Entre eles, Débora, que liberta Israel da opressão dos cananeus, Gideão, que destrói o altar de Baal e liberta Israel dos midianitas. Um dos juízes, Sansão, luta contra os filisteus, mas a captura como resultado de suas escolhas erradas. Ele morre depois de causar o desmoronamento do edifício sobre si mesmo e muitos filisteus. Juízes do capítulo 17 ao 21, Mica e os danitas criam santuários dedicados à adoração a ídolos e uma concubina levita é maltratada e morta. 11 tribos israelitas se unem para lutar contra a tribo de Benjamim e quase destrói completamente. É um resumo rápido do que está escrito no livro de Juízes, o que nós vamos falar daqui para frente. Pode passar, por favor, Jacom. Quero falar agora falando de mapas, né? Quando começa Juízes capítulo número 3, depois que o povo clamou, quando estava sendo perseguidos pelo povo que estava na terra, os cananeus, Deus permite que o rei da Mesopotâmia, Cushan-Risataim, dominasse Israel por 8 anos. Está escrito em Juízes 3, versículo número 7 ao 8. A Mesopotâmia, eu coloquei aqui para ficar um pouco, se você saber se localizar, eu quero que você fique olhando da onde vêm os adversários de Israel, né? Israel está aqui, e da onde vêm os adversários? Você vai ver que os adversários vêm de todo lado contra Israel. Mesopotâmia ficava mais ou menos aqui, né? Mais ou menos aqui em cima, onde depois veio a ser a Síria, né? E aqui Deus levantou um juiz, quando o povo clamou, depois de 8 anos escravos. Queridos, era para Israel ser escravo? Já tinha sido tirado da escravidão. Não era para ser escravo, mas estava sendo escravo por opção, porque desejaram desobedecer aquilo que Deus tinha mandado. Por isso que ele era um escravo. E o rei da Mesopotâmia invadiu Israel e dominou por 8 anos Israel. Para você ver, queridos, tem algo que nos persegue a vida, mas por causa das nossas próprias escolhas. Se nós escolhermos Deus, com certeza nós não voltaremos à escravidão que nós vivíamos no passado. Aquilo que nós vivíamos no passado não vai ser uma verdade para nós, desde que nós tomamos posição diante de Deus, né? Em nome de Jesus. Para todas as tribos. Ele julgava Israel como um todo, né? Mas ele não era levantado da mesma tribo. A Zilda perguntou, obrigado, Jacom, que era levantado um juiz para uma tribo específica ou por todo Israel? Levantado para todo Israel. O juiz era levantado para todo Israel. Falava em nome de Israel, não para uma tribo específica. Porém, ele era de uma tribo específica, claro, porque ele era do povo hebreu, mas não para julgar especificamente a causa de uma tribo, e sim de todo o povo. Pode passar, por favor, Jacom? Acho que não vai dar para ficar essa imagem aqui, porque... Volta, isso. Deus levantou Otiniel, o primeiro juiz da tribo de Judá. Veja bem. Otiniel veio da tribo de Judá. Tinha uma seta aqui, mas não sei onde está. Judá fica aqui. Ele era da tribo de Judá, mas falava em nome de todo Israel. E a paz durou mais 40 anos. Veja bem, que Deus levantou os juízes, guerrearam contra o rei da Mesopotâmia. Ele venceu e Israel ficou 40 anos livre. Queridos, veja bem, que insistência no erro. Não era para estar escravo numa terra que era herança deles. Estavam escravos. Deus levanta um juiz,
guerreia contra o rei da Mesopotâmia. Eles são libertos. E por que de novo voltou? Olha como as escolhas, queridos, como o pecado que estava no meio do povo, contava eles de umas formas que eles só conseguiam ficar vivos e prevalecer diante da situação de vitoriosos que eles eram, quando o juiz estava vivo. O juiz morria, se desviavam. Aquela geração que estavam ali, morriam, que viviam aquela opressão que eles viveram, eles se desviavam, né? E logo depois da Mesopotâmia, eles novamente caem, se desviam da presença de Deus. E rola mais um, Jacom, por favor. Deus permite que o rei de Eglon, rei de Moabe, juntasse com os amonitas, os amalequitas, para ir contra Israel. Juízes 3, 12 ao 14. Veja bem, amonitas, amalequitas e moabitas se juntaram tudo contra Israel. Veja bem, primeira vez, guerrearam, veio de cima a opressão. Agora juntaram todo mundo que era as terras em volta aqui embaixo, das tribos do sul, e vieram, das tribos do sul, isso. Das tribos que estavam mais ao sul de Israel, e vieram contra Israel. Você pode ver, os adversários vêm de tudo quanto é lado. Tudo quanto é lado. Tudo isso era porque Deus era ruim? Não, tem nada a ver com a bondade de Deus. Tem a ver com a desobediência dos hebreus. Não tem a ver com a bondade de Deus, ou Deus que amaldiçoou o povo. Não, o povo Israel ainda era a menina dos olhos de Deus. Mas as escolhas dele estavam exigindo colheitas amargas. Era aquele povo que tinha, ainda era aquele povo que tinha entrado na terra? Não, aquela geração já tinha se passado. Eram os filhos. A consequência, quem estava colhendo? Os filhos, por causa da decisão dos pais. Decisão errada. E os filhos estavam colhendo uma opressão. Deus permitiu que o rei de Eglon, rei de Moabe, juntasse com os amonitas e os amalequitas para ir contra Israel. E daí o que aconteceu, Jacó? Passa mais um, por favor. Aí vai ter que tirar a imagem, por favor, para mim, Jacó. Essa imagem minha aqui embaixo, aqui, ó. Tem como tirar? Isso, obrigado. Deus levantou Eude, da tribo de Benjamim, como segundo juiz em Israel. E a paz durou mais 80 anos. Para você ver, quando eles iam para a presença de Deus. Toda vez que Deus levantava alguém, era porque eles se arrependiam. Eles choravam, oravam, buscavam por misericórdia. Deus levantava um outro juiz para estar diante deles. E 80 anos a paz prevaleceu. Queridos, se uma coisa está dando certo, não mude a estratégia. Está dando certo ficar na presença de Deus, com Eude na presença como líder dos juízes, como juiz, para que sair da presença de Deus? O homem, querido, ele tem costume de ficar procurando algo que não perdeu, igual diz o ditado, né? Continuasse na presença de Deus, continuasse em paz como estava por 80 anos. Mas o juiz morria, aquela geração morria, eles se esqueciam, né? Pode passar, volta para mim fazendo um favor, Jacão. Por favor, me ajuda aqui, senão não ajudo você, eu já falei. Quando o senhor vai tomando uma aguinha, né? Irmãos, essa aula está muito gostosa, né? Que coisa maravilhosa, né? Então, tem algumas pessoas que pensam assim, né? Eu vou fazer do meu jeito, eu sirvo a Deus, eu não sirvo o homem. Mas o interessante é que Deus sempre vai pôr um homem para liderar. Não tem como fugir disso, né? Não, eu sirvo a Deus, eu não sirvo o homem. Mas sempre vai vir a palavra de Deus através da boca de um homem escolhido por Deus. Agora, o homem escolhido por Deus, ou a mulher escolhida por Deus, como foi no caso de Débora e tantas outras, né? Não foram escolhidas porque é melhor do que os outros do povo. Não é. É porque Deus, se a pessoa escolhida que tem dentro de si uma revolta por conta dos erros, né, das pessoas, e quer ajudar as pessoas a acertar na vida e não sofrer, né? Porque cada erro que nós cometemos, a consequência vem ali na frente. Então,
todos os profetas, as mulheres de Deus sempre sentiam um repúdio, né, quando errava e quando a nação caía numa situação calamitosa, né? Quando as pessoas caem numa situação calamitosa ou devido aos erros que cometeram. Por exemplo, certo. Quando a gente vê um mendigo andando na beira da pista, né, muitos de nós já conversamos com algum deles, você vai ver que eles conhecem muito da Bíblia, até mais do que nós. Aí fala, por que caiu numa situação calamitosa dessa, né? Porque errou. Então, quando a gente vê pessoas errando, a gente quer ajudar, assim como Deus nos ajudou. Então Deus vai escolher esses que têm essa indignação dentro de si, voltados para que se venha fazer a coisa correta. E quando isso acontece, Deus então escolhe essa pessoa para liderar um povo, ou seja, a sua família também, porque o nosso chamado começa dentro da nossa casa, né? Então, sempre Deus vai escolher um homem ou uma mulher, será sempre um ser humano. Não vai vir um anjo, né? Não vai vir um extraterrestre. Deus vai usar um ser humano, falho igualzinho você, né? Que comete, às vezes, coisas piores do que você. Sim. Mas tem que ter um coração arrependido e um coração desejoso para ser usado por ele. Então, esse homem, essa mulher não é melhor do que você. Eu não sou melhor do que ninguém. Né? Eu sou, como disse Paulo. Paulo tinha uma noção bem clareada sobre isso. Deus veio salvar os pecadores, dos quais o principal sou eu. Né? Então, todos nós que somos escolhidos por Deus, nós estamos aqui, né, para fazer com que as pessoas acertem. Não é obrigatório, né, mas estamos aqui para ser usados por Deus. Agora, se as pessoas não querem, aí já é outro problema. Mas as pessoas que aderiram às lideranças desses juízes tiveram um período de paz. E assim Deus faz, né? É verdade. Obrigado, pastor. Nossas escolhas, né, pastor? Nossas escolhas. Pode voltar, fazendo favor, Jacão. Aleluia. Pode ver, ó. O primeiro levantado, Otiniel, é da tribo de Judá, daqui de baixo. E o segundo, Eude, da tribo de Benjamim. Benjamim está aqui. Pode ver que Deus levanta de qualquer tribo. Não era especificamente o juiz de uma tribo específica. Não é como os levitas que foram escolhidos para algo específico, né? De toda a tribo, onde tinha alguém que tinha o coração inclinado em obedecer a Deus, era levantado como líder militar, líder religioso e líder político, né? Ele ia à frente do povo, né? Pode passar, por favor, Jacão. O próximo juiz foi Sangar. Não se sabe a origem de qual tribo ele é. Ele foi o terceiro juiz em Israel, matou 600 filisteus. A Bíblia não relata nenhuma passagem sobre Sangar, se ele fez alguma guerra que ele participou, só relata isso. Mas como ele está na relação de juízes, eu coloquei aqui também, para você saber. Por isso que não tem nenhum link aqui. Pode passar, por favor. Deus permitiu, logo depois o povo se esqueceu de Deus novamente, e Deus permitiu que o rei de Jabim, rei de Canaã, que governava em Azor ficava mais ou menos aqui, certo? Governava em Azor, com seu comandante Cícera, conquistasse Israel novamente. Israel se desviou, se tornou escravo novamente. E aí o que aconteceu? Passa mais um, por favor, Jacó. Deus levantou Débora e Baraque, tribo de Efraim, né? Quarto juiz em Israel. E a paz durou mais 40 anos. Quando eles iam para a presença de Deus, tinha paz. Para você ver, a Débora ela é uma profetisa que profetizava debaixo de uma árvore, né? Entre Efraim e Dan. Eu não lembro o nome todo. Ela profetizava. Baraque nem estava aqui. Baraque estava lá na tribo de Naftali, que fica aqui em cima. Baraque estava lá. Ela falou assim: não, manda chamar Baraque para me ajudar, né? Baraque falou assim: eu só vou se você for, né? Ela tinha um respeito pela liderança militar de Baraque por parte do processo que ia ser feito de libertação do povo de Israel ali daquela escravidão, mas ela, como líder, pediu que chamasse ele. E ele falou assim: e se ela não for, eu não vou, né? Quer dizer, os dois eram um só, né? Os dois estavam juntos nesse propósito, né? E Cícera, ele foi destruído num vale, os carros se enroscaram num lamaçal, diz a palavra de Deus, e o povo guerreou naquele lamaçal ali no vale, foram destruídos. Cícera fugiu e foi para dentro de uma casa de uma mulher, deixa eu marcar o nome da mulher aqui, Jael,
que era mulher de Eber, perdão. Obrigado. Era mulher de Eber. E ele chegou na tenda dela e falou, ó, posso descansar aqui um pouquinho, dar um copo d'água para mim? Se alguém perguntar se tem alguém por aqui, vocês falam que não tem. Fala que não tem ninguém aqui dentro. Ela falou, não, tudo bem, pode dormir, pode ficar tranquilo, né? E eu não vou falar nada para ninguém, não. Na hora que ele dormiu, ela diz a palavra de Deus que ela pegou uma estaca e cravou bem na cabeça, no olho dele, né? Você pode ver, queridos, que Deus tem a forma dele de fazer as coisas, né? E Cícera, que era um grande comandante, foi destruído. E voltou novamente a ter paz em Israel por 40 anos. E a palavra de Deus, esse é o quarto juiz. E mais um pouco adiante, aconteceu novamente que o povo se desviou da presença de Deus, né? Deus permitiu que o povo de Midian, junto com os amalequitas, dominasse Israel por 7 anos. Israel não conseguiu plantar nada e a fome prevalecia sobre Israel. Os filhos de Deus se escondiam em cavernas, em lugares seguros das montanhas, com medo dos inimigos. Os inimigos amalequitas e Midian, estava aqui embaixo, né? Guerreava, Midian ficava aqui, ó. Eu coloquei aqui porque está fora do mapa, então eu coloquei para você saber onde que é. Ó, as guerras vinham por aqui, as guerras depois vinham por aqui e agora vinham daqui. De todo lado existia a guerra contra os hebreus. Por que mesmo, Fernando, que tinha essas guerras? Porque eles não obedeceram e não expulsaram os inimigos da terra. Se tivesse expulsado, não tinha acontecido isso. São as escolhas deles, dos pais, que os filhos estavam pagando, né? E a terra que foi dado para eles como herança, agora não dava frutos, e eles se escondiam na terra, nas cavernas, nas montanhas, com medo do povo. A terra que era para manar leite e mel, eles plantavam e não dava nada. E quando dava, os midianitas iam lá e destruíam. Tanto é que o próximo juiz aí, que é Gideão, estava no lagar, que é onde era para preparar uvas, estava malhando o trigo. Aonde ele estava fazendo isso escondido, com medo. Queridos, tem algo para nós que é dado de herança. Quando nós não cuidamos da nossa herança, nós perdemos a nossa herança. Infelizmente, sai das nossas mãos, porque nós não cuidamos direito. Aquilo que era para ele estar conquistando como herança, vivendo algo espetacular na presença de Deus, ele estava se escondendo, plantava, não dava, e quando dava, o inimigo vinha e destruía. E eles não tinham nem força para ir contra o inimigo. Eles se escondiam. Aquilo que é nosso, querido, nós temos que tomar posse. Temos que pegar na nossa mão e ninguém tira aquilo que é meu. Ninguém tira aquilo que é seu. Se Deus que deu, toma posse. É teu. Não deixa que nem o inimigo pegue. Porque senão, querido, sabe que você vai, em vez de você ser uma pessoa que tem uma herança, você vai ser um que foge dos inimigos dentro da tua herança. Eu estou com medo de tomar posse daquilo que é meu. Onde já se viu chegar nesse ponto? Aquilo que Deus te deu. Pega, toma conta, cuida. Porque senão, querido, daqui a pouco você vai estar fugindo da tua herança. E o que você plantar na tua herança não vai dar fruto, porque você não cuidou direito. Cuida da tua herança, em nome de Jesus. Queridos, e aí Deus levantou um juiz, por favor, Jacó, chamado Gideão, que estava malhando trigo. Gideão era da tribo de Manassés. Eu coloquei 2 setas aqui, porque eu não sei se era desse lado ou desse lado. O pastor Harold me criou esse... falou do 66, agora toda hora tem que falar de 66. Eu não sei de que lado que era, será desse ou desse. Né? Deus levantou Gideão, que era da tribo de Manassés, como 5º juiz de Israel. E a paz durou mais 40 anos. Queridos, quando era levantado um juiz, era porque o povo estava clamando por misericórdia de Deus. Clamando por uma interferência de Deus. E Deus, querido, que é todo amor, fazia o quê? Atendia. Levantava um juiz para socorrer eles. Eles não ficavam na mão. Mas, queridos,
Quantas vezes, não dá para comparar o amor de Deus com o nosso coração, né? Nosso coração como humano. Quantas vezes, querido, Deus perdoava o povo? O povo, Deus podia falar assim, eu não vou fazer mais nada com esse povo aí. Chega, deu por hoje, não vou fazer mais nada. Deus poderia falar? Poderia, na nossa concepção humana de ver. Mas nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso. Que a misericórdia dele se estende todos os dias. E quando o povo clamava, Deus socorria. Deus mandava um juiz para liderar e eles voltavam de novo a tomar posse da herança. Se eles tivessem tomado posse como deveria desde o começo, nada disso tinha acontecido. Era a consequência do que eles mesmos plantaram. Pode passar para frente, por favor. Tem algo tremendo, querido, que eu quero ler com você, que está escrito em Juízes 7, 23 e 24. 7, 23 e 24. Ó, quando eles estavam na presença de Deus, eles eram sábios. Eles eram sábios. Deus usava eles quando eles estavam olhando para Deus. Então, Juízes capítulo número 7, versículo número 23. Então os homens de Israel, de Naftali, de Asser e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Também Gideão enviou mensageiros por toda a região montanhosa de Efraim, dizendo, descei ao encontro aos midianitas e tomai-lhes as águas até Bet-Bará e também o Jordão. Convocados todos os homens de Efraim, tomaram-lhes as águas até Bet-Bará e também o Jordão. Queridos, olha aqui para mim. Quando o povo de Israel vinha para a presença de Deus, eles eram dirigidos por Deus, eles faziam aquilo que eles deveriam fazer desde o começo. Se uniam uma tribo com a outra, guerreavam para tomar posse daquilo que era deles. Era isso que era para ter sido feito desde o começo. Se unir para um único propósito. Tem inimigo aí na sua terra que é a sua herança? Tribo de Dan? Tem. Então vamos junto aí, vamos destruir eles e você vai tomar posse daquilo que é teu. Tem alguém na terra de Efraim aí que não é do povo hebreu? Que não é da família dos efraítas? Tem. Então vamos invadir essa terra aí e vamos devolver para eles o que é deles. Tem alguém Zebulon aí que não deveria estar aí? Tem. Então vamos nos unir, vamos guerrear e vamos acabar com eles. A terra tem que ser para a família de Zebulon. E assim por diante. Se eles se unissem com o propósito correto, eles eram fortes. Eles eram fortes. Aqui, Gideão pediu para convocar essas tribos. E elas atenderam. O que era para elas ter feito desde o começo. Quando Judá se juntou com o Simeão, que eu li com você no começo, é aquela visão que era correta. Ajuda eu a conquistar minha terra, depois eu ajudo você a conquistar a tua, nós vamos tirar todos os inimigos daqui, e vou tomar posse do que é nosso, pronto. Nem existiria o livro de Juízes. Talvez nem existiria, se esse fosse o único propósito. Mas não, deixaram o inimigo lá, tornaram ele mais forte dentro deles, no meio deles. Tornaram eles escravos no meio deles. Fizeram aquilo que Deus não tinha pedido para fazer. E tiveram duras consequências. Eu estou falando isso, queridos, porque isso é a síntese, quando você vai falar dos hebreus, é o resumo de tudo. A desobediência trouxe colheitas amargas. Por causa da desobediência do homem. Por causa de não obedecer o que Deus tinha falado. Pode falar? Pode. Por favor. Enquanto eu bebo uma água. Pega água. Queridos, dentro desse assunto que o Fernando está falando, que Deus fez as divisões de terra, né? Mas todos ali eram escolhidos de Deus, filhos de Deus, né? Muitos ali, com certeza, tinham pensamentos diferentes, experiências diferentes. Zilda, o que você vai falar? Eu tenho observado, eu acredito que você também, tem muitas igrejas no Brasil, né? Por toda a terra. Cada igreja
dependendo do nível de busca do pastor, do líder, aquela igreja ela foi até um determinado lugar. Ela viveu determinadas experiências. E muitas vezes não condiz com o nosso pensamento, nós não concordamos. Mas isso não dá para mim e para você o direito de, muitas vezes, falar mal daquela igreja. O que nós vemos muito hoje em dia? Um pastor tacando pau no outro pastor. Isso não edifica nada a igreja na terra. Pelo contrário, às vezes aquela pessoa só tem aquela igreja para ir. Aí algum outro pastor, que não sabe o nível de profundidade espiritual daquele pastor, taca o pau naquele pastor. E os dois pastores que estão buscando para o crescimento da sua igreja permanecem na presença de Deus. Mas aquela alma que acabou de chegar na igreja, ela fala, não vou na igreja nenhuma. É tudo do mesmo pacote. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Eu vi isso há pouco tempo, eu vou falar aqui, acredito que você vai lembrar. 2 pessoas respeitadas espiritualmente no Brasil, logo que começou o Covid, uma foi contra a igreja abrir e a outra foi a favor. A que era contra a igreja abrir, o que ela fez? Ela levantou a bandeira de que não era para que as igrejas abrissem. A outra, em vez de orar, colocar o joelho no chão, ela se levantou contra a outra. Ficou uma briga na internet. Agora fala para mim aquelas ovelhas, pastor, que acabou de chegar na igreja. Então, nós temos que nos unir. Quando nós vermos uma outra igreja fazendo alguma coisa que nós não concordamos, nosso joelho tem que ir para o chão, nossa cara tem que ir para o pó e pedir misericórdia. Não a gente ficar tacando pau naquela igreja. Porque tem novos convertidos, tem pessoas que estão procurando uma igreja. Quando eu era nova convertida, certa feita, eu estava falando muito mal de uma igreja. E um amigo meu, para a honra e glória de Deus, falou assim, Zilda, para de falar mal dessa igreja. Aí eu falei para ele, mas você não viu o que eles estão fazendo? Ele falou assim, Zilda, para você hoje, talvez essa igreja não sirva. Mas tem pessoas que, como Zaqueu, tudo que precisava era uma árvore para ela subir. E lá dessa árvore, ela viu Jesus. Zaqueu viu Jesus. Talvez essa igreja ela não tenha ido no nível de espiritual que você foi. Mas ela está servindo de árvore para alguém, para algum Zaqueu. Então, o que nós temos que fazer como igreja? Orar e não ajudar a defamar. Nós temos que fugir dessas questões. E essas 2 autoridades aí que eu estou falando espiritual, que é muito considerada no Brasil, para mim, envergonhou o nome de Deus. Porque quem não conhece Jesus, colocou todas as igrejas no pacote, né, amor? Verdade. Falei, que vergonha nacional isso aí para nós. Então, nós temos que nos policiar. Se tiver alguém falando, tacando pau na outra igreja, talvez aquele pastor realmente esteja fazendo algo que não é legal. Mas talvez aquele foi o nível de profundidade que ele foi com Deus. Tem uns que vão mais profundo. E eles vivem experiências maiores. Isso não é bíblico. Olha a Bíblia. Isso não é bíblico. Vá orar. Vá buscar de Deus antes de falar. Porque se nós formos observarmos na Bíblia, Deus, do Gênesis ao Apocalipse, você vê que ele age de diferentes formas. Entende? Então, nós temos que muitas vezes, ao invés de criticar, orar. Deus, se não for da tua vontade isso aí que nós estamos vendo, eu não vou ser o primeiro que taca a pedra. Porque quando nós falamos mal de outra igreja, nós estamos falando de nós também. Porque o novo convertido vai falar, nossa, não vou mais na igreja não, é tudo farinha do mesmo saco. É o que aconteceu aqui. Ao invés deles se unirem, porque eles tinham um só propósito, mas eles agiram errado, de formas diferentes. Então, tem muitas igrejas que estão fazendo coisas que nós não concordamos, mas nós não vamos tacar o pau. Por quê? Porque, com certeza, a intenção do pastor é uma intenção boa. Qual que é a intenção? Trazer Jesus, ganhar almas. Amém, queridos? Amém. Não, nós não vamos dividir, né? Nós vamos tentar nos unir. Eu já entrei em várias conversas no Face falando,
um tacando o pau no outro. A pessoa, porque saiu da igreja, fica tacando pau na igreja. Eu entrei lá e falei, ó, isso aí não está edificando nada do corpo de Cristo, viu? A pessoa tirou eu, né, amor? Não entre nessas brigas, queridos. Amém? Amém. Aleluia. Eles tinham que se unir em cima de um propósito, o povo dos hebreus. Quando eles se uniam, dava certo, né? E Gideão, com 300 homens, eu não vou entrar no detalhe da história, 300 homens que foram selecionados, entraram em guerra contra os midianitas e tomou posse novamente da terra, né? Se você olhar ali, coloca para mim fazendo favor, Jacó. Houve 40 anos de paz novamente sobre Israel, né? Mas passou-se 40 anos, novamente o povo se converteu de novo, né? Passa mais uma vez, por favor, Jacó. E aqui, antes de eu falar sobre o povo cair, perdão, te esqueci dessa parte, eu quero falar que começa a nascer o sentimento de levantar um rei para Israel. É onde eu quero levar os irmãos lá na frente, onde nós vamos ler. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Juízes 8, versículo de número 22. Olha o que o povo diz para Gideão. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, assim tu como teus filhos e o filho de teu filho, porque nos livraste das mãos dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor sobre vós dominará. Aleluia. Gideão, aqui ele foi firme, falou, não, ele já começa a nascer o pensamento do povo em levantar um líder, levantar alguém presencial. Lá na frente se torna um pedido claro para Josué e é levantado um rei. Aqui eles começam a minar essa ideia. Eles começam a olhar em volta, ver que todo mundo tinha um rei, todas as nações, e eles começam a querer ter um rei. Aqui começa a minar, porém Gideão abre os olhos dele. Não, a teocracia prevalece sobre Israel. É Deus que é o rei de vocês. É Deus que é o nosso rei. Não precisa levantar outro, não. É Deus que é. Queridos, quantas vezes o homem tem uma decisão sábia aqui. Gideão teve uma decisão sábia. Mas logo depois, Gibeão faz algo que está em Gênesis 8, 24 ao 28. Lê um pouquinho mais da frente. Ele acabou de tomar uma decisão muito sábia. Olha o que ele fala no 24 ao 28. Ele lhes disse: uma petição vos farei, dai-me a cada um de vós os brincos de ouro e despojos. Os vencidos de fato usaram brincos de ouro porque eram ismaelitas. Disseram eles: de boa vontade os daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles deitou o brinco do seu despojo. E foi o peso dos brincos de ouro que lhe pediu 1.700 ciclos de ouro. Afora os ornamentos, as cadeias e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas. E afora os correntes que estavam no pescoço dos camelos. Fez Gideão desse ouro uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade, em Ofra. Todo o Israel se prostituiu ali após dela, a qual veio a ser tropeço a Gideão e a sua casa. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel e nunca mais levantaram a cabeça. Nos dias de Gideão, a terra teve sossego por 40 anos. Olha aqui para mim, queridos. O homem que tinha tomado decisão sábia, logo depois, no versículo após, faz uma besteira dessa. Levanta algo faz uma estola do ouro que os brincos o povo tinha e coloca lá para o povo adorar. E o povo se desviou e colocou aquilo como Deus diante deles. Cuidado, queridos. Aquele que está de pé, vigia para não cair, diz a palavra de Deus. Se você está na presença de Deus hoje, cuidado com o que você vai falar amanhã. Cuidado com o que você vai falar daqui a pouco, né? Eu mesmo que estou aqui hoje levando a palavra, o ensinamento para os irmãos,
tenho que tomar cuidado quando eu vou sair aqui no portão. Não sou melhor que ninguém. Eu só estou falando porque eu estou aqui hoje. Nós que estamos na presença de Deus, vigia, pede direção de Deus. Porque você pode acertar aqui, mas o diabo quer te laçar ali na frente. Ali daqui a pouco o diabo quer te laçar. Um homem inteligente, usado por Deus, instrumento na mão do Senhor. Logo depois, veio ferir o coração de Deus. Depois que Gideão morreu, 40 anos de paz, 2 filhos de Gideão, chamava Alimeleque e Jotão, que não tinha autoridade de rei. Não tinha autoridade. Abimeleque era filho de uma mulher que Gideão tinha fora do casamento. E Abimeleque matou 70 irmãos deles que eram da descendência legítima de Gideão, para ficar como substituto de Gideão. Mas, queridos, o juiz não era levantado qualquer um. Era alguém que era direcionado por Deus. Não era legítimo ele querer ser juiz. Abimeleque queria julgar Israel porque era filho de Gideão. O outro irmão que escapou daquela peleja, aquela morte de 70 irmãos, fugiu Jotão e fugiu da presença de Abimeleque e acusou, falou, ó, vocês vão ficar do lado desse daí que matou meus 70 irmãos? Vocês acham certo? Nem Abimeleque e nem Jotão foi colocado como juiz. Porque não era algo hereditário, porque era filho e assumia. Não, era um chamado de Deus. É Deus que chamava o juiz. Não era uma pessoa que se levantava para ser juiz. Uma concubina que Gideão tinha fora do casamento, que era mãe de Abimeleque. Queridos, você foi chamado por Deus. Fala amém onde você estiver na tua casa aí. Você foi chamado por Deus. O lugar que Deus te colocou é teu, somente teu. Não tem como outro fazer aquilo que Deus colocou na tua mão. É teu, como herança é teu. Então toma posse da tua herança e não queira pegar outra coisa que você não foi chamado para estar nas tuas mãos. Não queira assumir algo que Deus não colocou nas tuas mãos. Aquilo que Deus colocou é teu. Ninguém toma, né? Aquilo que Deus colocou na tua mão, ninguém toma. E não queira pegar aquilo que Deus não colocou nas tuas mãos, porque não vai dar certo. Abimeleque foi morto, Jotão foi morto, porque queriam assumir algo que não foram chamados para isso. Eu encerro aqui, nem vou para outro tópico ainda, vou encerrar por aqui, para ver se o pastorzão quer falar alguma coisa. E semana que vem eu continuo de novo, onde eu parei aqui, né? Eu sinto que a aula está gostosa, está dando para aprender bastante. Como eu disse no começo, eu não tenho pressa, porque eu não tenho data para acabar, né? Eu só tenho que ensinar pausadamente para que você entenda, né? E que você tome, aprenda com os ensinamentos de como o povo se comportou diante de Deus, né? Aquilo que foi bom você acata para a tua vida e aquilo que o povo fez que foi errado, você usa como lição. Eu vou aprender com os erros daqueles dos antepassados, para que eu não possa cair no mesmo erro hoje, em nome de Jesus. Abençoado, meus irmãos, em nome de Jesus. Pastorzão, igual diz o pastor Rodrigo. Glória a Deus, pastor. Aleluia. Vamos colocar de pé você na sua casa, nós aqui. Ah, glória a Deus. Glória a Deus, pastor. Enquanto o pastor Fernando estava ensinando essa aula tão maravilhosa, né? Ali como que é engraçado, às vezes, né? Ali o irmão Samuel também, que vem de um berço já de 2 gerações, né? O irmão Samuel passou também por várias etapas disso que eu vou falar, né? Às vezes nós, né, pastores ou pessoas envolvidas na obra, só mudaram as épocas, mas o povo continua o mesmo às vezes, né? Não, ainda bem que não é a maioria do povo, mas uma pequena minoria. O que acontece? Quantas vezes o irmão Samuel, todos nós que estamos aqui já vimos, né? Pessoas chegando, toda quebrada, toda arrebentada, pede um auxílio ao pastor, né, à liderança, e caminha junto, e Deus começa a abençoar,
Primeiro Deus vai limpando, vai cuidando, expulsa os demônios, né? Vem o bálsamo, abre porta de emprego, começa a prosperar, e daqui a pouquinho o ego já se fala mais alto e aí já não quer obedecer mais, né? Aí já não quer obedecer mais, já quer tomar as decisões, como o pastor Fernando disse, da própria cabeça, como Israel tomou. E aí passa-se os tempos. Aí que eu quero pegar aqui um pouquinho, pastor Fernando, porque as pessoas se esquecem que tem tempo. Você pode fazer qualquer decisão da sua vida, você é livre, mas tem que ter responsabilidade das consequências. Então, o que Deus está me usando para falar aqui? O tempo. Israel ficou 40 anos de paz, né? Só que em meio a esses 40 anos de paz, quando faleceu lá Gideão, eles começaram a pecar no meio desses 40 anos de paz, né? E assim acontece. As pessoas se afastam, né? Começam a ter... eu saí da igreja por causa de A, por causa de B, por causa de C, mas eu nunca ouvi ninguém falar, eu saí da igreja por causa de Jesus. O senhor já ouviu uma coisa dessa? Nunca ouvi falar, né? Por causa de Jesus, nunca ninguém sai. Então, A, B e C são desculpas daquilo que é verdadeiro caráter das pessoas, né? Ou seja, Deus abençoou, prosperou, guardou, protegeu, abençoou os filhos, mas a ingratidão, no final de tudo isso, sempre teve lá, mas porém ocultado nos tempos difíceis da vida deles. E aí quando Deus melhorou, aí voltou-se à tona. Então, abre o teu olho, né? Cuidado com as suas ações, cuidado com aquilo que você está plantando na sua vida, né? Na sua vida espiritual principalmente, né? Dos seus pensamentos, nas suas decisões. Muito cuidado, porque depois de 40 anos veio de novo os inimigos, né? Então você pode estar vivendo um tempo de paz, de prosperidade, glória a Deus por isso. Mas esses erros cometidos, vai chegar um dia que os inimigos vão voltar, né? Coisa horrível cair, né, por nossos próprios erros nas mãos desses inimigos. Israel estava na terra prometida, sendo subjugado dentro da terra prometida. Olha que coisa, né, catastrófica. Então vamos orar, e é uma aula muito profunda, né, de grande valor, e nós vamos aí, o pastor Fernando vai continuar até falar um pouco do livro dos reis. Aí a gente vai ficar de cabelo em pé, até vai crescer cabelo em mim, de tamanhas falhas dos reis que cometeram, né? Mas quando se arrependiam, Deus tratava, né? Então eu vou orar nessa manhã para que haja arrependimento dentro do nosso coração, né? Senhor Deus, nós estamos aqui, o Senhor nos alertou. Deus, nós não queremos endurecer o nosso coração, muito menos a nossa serviço. Nós queremos arrepender, Senhor. Essa pessoa que ouviu isso, Senhor, alguns endureceu o coração, porque a Tua palavra, quando ela é dita, traz, Senhor, para aqueles que estão longe uma ira, mas para aqueles que têm um coração ainda, que tem um pouco de temor, traz mais temor ainda, ó Pai. Então eu peço, Senhor, nos perdoa, Senhor, pelos nossos erros, pelas nossas decisões erradas. Pai, mudaram-se só os tempos, mas nós também somos igualzinhos a Israel. Tomamos decisões erradas, fazemos coisas da nossa cabeça, aquilo que o Senhor não mandou fazer, nós fazemos. Nós não expulsamos inimigos como o Senhor mandou, e o pastor Fernando leu aqui, que quando o anjo do Senhor subiu, o Senhor ali falou face a face com o povo, e o povo chorou, porque desobedeceu. Então eu entendo que toda desobediência traz lágrimas de tristeza. Então nos ajuda a acertar, nos ajuda, Senhor, a continuar, ó Pai, na visão, olhando para o Senhor. Nos ajuda, Senhor, livrando-nos das tentações, livrando-nos das quedas, ó Pai. Guarda cada família, Senhor, que os nossos filhos sejam bênçãos nas suas mãos, e que nós também, como pais, venhamos a ser bênçãos nas suas mãos, e não errarmos, ó Pai, como errou Israel, porque a sua palavra diz, tudo que foi escrito para o vosso ensino é escrito. Então não é para nós cairmos nos mesmos erros, ó Pai. Aleluia, abençoa os irmãos pela internet, e às 18 horas nós estaremos aqui de volta, adorando ao Senhor, servindo ao Senhor, chorando um pouco mais na sua presença, ó Pai, e nos preparando para uma semana de vitória.
Dá um ótimo domingo para cada família, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo continue com todos nós, agora e sempre. Amém. Se caso tenha enviado algum pedido de oração, a gente vai estar orando no decorrer do dia e à noite também. Que Deus abençoe. Às 18 horas é o nosso reencontro. Deus abençoe. Meu nome é Bianca, eu vim fazer um vídeo pra vocês. Você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Não? É fácil, é só você arrastar aqui a telinha, apertar no botão de se inscrever e o sininho. Agora dá pra vocês compartilhar com seus amigos e seus familiares. Posso crer.